O texto aqui é bem claro em dizer que Jesus estava ali pregando a palavra de Deus. E aí, Jesus, enquanto ele pregava ali a palavra, ministrava o evangelho, diz que de repente ele vê um barulho no telhado e ele percebe que tinha pessoas em cima da casa abrindo um buraco no telhado. Aí de repente Jesus percebe que alguém estava descendo pelo telhado. E quem era esse alguém? Era um paralítico. Diz que ele vinha ali descendo pelo telhado, amarrado ali por cordas. E aí quando esse homem se aproxima ali de Jesus, amarrado por cordas, diz que Jesus diz para ele: filho, perdoados estão os teus pecados. Isso foi um escândalo para os fariseus, para os religiosos. Ou seja, eles não concordaram com Jesus. Ou seja, eles ficaram ali arrazoando e se questionando: quem é esse? Quem ele pensa que é? Você ouviu o que ele falou? O outro fariseu disse: sim, eu ouvi. E você também ouviu? Ouvi. E você? Também eu ouvi. Quer dizer, eles ficaram ali arrazoando ali entre si, discutindo, comentando o fato. Ou seja, eles acharam aquilo ali algo, fora do comum. Em outras palavras, eles, na sua mentalidade, julgaram que Jesus não tinha poder para isso. Aí eu pergunto, e vocês respondem aqui: Jesus tinha ou não tinha poder para perdoar esse paralítico? Sim ou não? Ele tinha ou não tinha essa autoridade? Deus havia dado ou não esse poder para Jesus? Sim. Só que os religiosos, os fariseus, eles não sabiam disso. Eles ficaram questionando o que Jesus fez. Ficaram arrazoando ali no seu coração, discutindo aquela situação entre eles, e acharam aquilo ali, algo escandaloso, vamos colocar assim. Aí Jesus percebe aquele burburinho entre eles, aqueles comentários, Aí Jesus, ao perceber, Jesus diz assim para ele, vamos lá, Jesus fala assim para eles, vamos lá. E Jesus conhecendo, versículo 8, Jesus conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes diz: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados teus pecados? Ou dizer: levanta-te e toma o teu leito e anda? Então Jesus aqui, ele diz: olha, vocês estão arrazoando no coração de vocês, discutindo sobre o que eu fiz, sobre o que eu falei. Mas vem cá, qual é o mais fácil dizer? Na mentalidade de vocês, é mais fácil eu dizer assim: perdoados estão os teus pecados, ou dizer: levanta-te
toma o teu leito e anda. Jesus faz uma pergunta para eles. Aí eles não falam nada, eles não questionam mais. Aí em seguida Jesus completa a obra. O que é que Jesus faz? Vamos lá, versículo seguinte. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. E disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando o seu leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Irmãos, Jesus tem poder aqui nessa terra, não só para perdoar os pecados das pessoas, mas para realizar qualquer milagre. Nós sabemos que o mundo, ele está contaminado pelo pecado, sim ou não? Né? É sabido que o mundo está contaminado pelo pecado. Já é sabido de todos nós que tem muitas pessoas que precisam de serem purificadas. Então, para o pecador, Jesus é o que para ele? Diga assim: o perdão. Ninguém vai para o inferno por causa do pecado que cometeu. Não, pastor, não. Se houver um arrependimento e essa pessoa for até Jesus e pedir perdão, Jesus perdoa. Vocês estão compreendendo? Não importa o pecado que a pessoa cometeu, Jesus é o perdão. Amém? Ô pastor, se o problema é enfermidade, se a pessoa estiver doente, Jesus é a cura. Ele é aquele que sara todas as nossas enfermidades. Diga graças a Deus. Pastor, e para o miserável, para aquele que está aí jogado na rua, para aquele que se tornou mendigo, que vive por aí comendo lixo, morando debaixo das pontes, pedindo esmola a um e a outro para sobreviver, para essas pessoas, Jesus, Ele é a prosperidade. É só aceitar Jesus que a prosperidade chega, meu irmão. É só aceitar Jesus que a vida da pessoa muda. Porque Jesus, Ele é a prosperidade para aqueles que estão tendo uma vida miserável. Quem conhece pessoas que depois que veio para Jesus, depois que aceitou Jesus, a vida dela mudou no sentido financeiro, econômico, material? Quem conhece? Eu conheço várias pessoas, irmãos, que viviam, uma vida de miséria, viviam em fracasso, comendo o pão que o diabo amassou, como diz aí, nosso pastor Helder. A pessoa vivia vendendo o almoço para comprar a janta. E hoje ela não precisa mais fazer isso. Hoje ela tem vida e vida com abundância. Então, para o miserável, Jesus é a prosperidade. Amém? Diga glória a Deus. E para o viciado, pastor, para aquele que está viciado no álcool,
nas drogas, para aqueles que se tornaram escravos do vício, Jesus, Ele é a libertação. É só buscar Jesus, irmãos. É só vir a Jesus, abrir o coração, se entregar a Ele, porque se assim fizer, Jesus liberta. Não importa quanto tempo, quantos anos a pessoa está no vício. Que tem gente que está no vício há muitos anos, há muito tempo. E geralmente essas pessoas que estão no mundo do vício, ou seja, no mundo das drogas, geralmente elas não têm mais forças de deixar o vício por conta própria. Quem conhece pessoas assim? Que está lá preso a cachaça, preso o crack, maconha, cocaína, que está lá preso aos vícios e não tem forças de deixar. Quer dizer, ela em si mesma, ela não tem forças, ela não tem capacidade, mas se ela buscar Jesus, aí sim, ela vai se libertar, ela vai ser livre. Vocês estão entendendo? Como Jesus, Ele é a solução para os problemas que afligem a humanidade. Meu irmão, não tem um só problema. Não tem um só problema que Jesus não possa hoje resolver, solucionar. Ele é o escape, Ele é a salvação para todo aquele que vem a Ele e crê na sua palavra. Amém, Jesus? Diga assim: eu creio que Jesus é a salvação para a humanidade. Ele é a salvação, meu irmão. Pastor, e para o depressivo, para o oprimido, para aqueles que vivem aí à base do remédio, Ele é para essas pessoas, Ele é a salvação também. Amém? Tem muitas pessoas hoje que estão presas pela depressão. A depressão hoje é o mal do século. Quem conhece pelo menos meia dúzia de pessoas que sofrem com esse mal aí. Eu conheço muitas pessoas. Várias pessoas, vocês também conhecem, que sofrem com depressão, com crise de ansiedade, que vivem à base de remédio, pessoas que não dormem à noite, pessoas que elas não podem nem ficar só, porque todas as vezes que elas se verem sozinhas, o demônio vem e põe pensamento delas se matarem, delas tirarem a sua própria vida. Mas se esse depressivo, se essa pessoa que está padecendo com esse mal, vier a Jesus e entregar a sua vida ao Senhor, Jesus vai ser a salvação para ela. Sabe qual é o problema da humanidade? É que as pessoas não têm procurado Jesus, irmãos. As pessoas não têm buscado Jesus. As pessoas não têm se inclinado para Jesus. Elas não têm aberto o coração para Jesus. Ou seja, enquanto Jesus estiver fora do coração das pessoas, elas vão continuar sofrendo, elas vão continuar gemendo, porque a vida de uma pessoa só muda, só é transformada a partir do momento que Jesus passa a fazer parte do seu viver. Enquanto Jesus não fizer parte da vida das pessoas, elas vão continuar carregando fardos de sofrimento. Vocês estão compreendendo? Sim ou não? Quem está entendendo? Jesus é a salvação, meu irmão, para todos os tipos de problemas. Exemplo, hoje tem muitas pessoas que o seu lar, sua família está destruída. Sim ou não? É briga, é confusão, é desentendimento, é falta de paz dentro de casa,
É um contra o outro, é pai contra filho, filho contra pai, é marido traindo a esposa, esposa traindo marido. Ou seja, o diabo hoje tem deitado e rolado na família de muita gente, causando ali brigas, discórdias, causando traição, tirando a alegria da família. É verdade ou não é? Mas Jesus é a salvação, meu irmão, para os lares e para as famílias que estão sendo destruídas pelo diabo. A partir do momento que Jesus entra em um lar, em uma casa, aquela família muda. O clima daquela casa muda, a atmosfera daquela família muda completamente, sim ou não? Aonde existia brigas, ali vai ter paz. Aonde existia conflitos, desrespeito, ali vai ter a presença de Deus, meu irmão. Ou seja, o inimigo, ele sai a partir do momento que Jesus entra no lado de uma pessoa. Quem Jesus já entrou no seu lar aí? Quem Jesus já entrou na sua casa e hoje a sua casa é um pedacinho do céu. É um lugar de paz, de alegria, é um lugar onde tem respeito, união, felicidade. Faz assim. É assim, meu irmão, que acontece. Vocês estão compreendendo? Então, esses religiosos aqui, esses fariseus, esses homens que não entendiam ainda a respeito do poder de Deus que estava com Jesus, eles arrazoavam em seus corações. Ou seja, eles discordavam de Jesus, eles não acreditavam que Jesus tinha poder aqui na terra, dado por Deus, para perdoar pecados. Meu irmão, Jesus não tem só poder para perdoar pecado, não. Ele tem poder para resolver qualquer problema, qualquer situação, amém? Tem pessoas que precisam conhecer mais a Jesus. Tem pessoas que precisam, se achegar mais a Ele e ter um relacionamento com Ele, para que ela possa saber o que Jesus tem para ela. Vocês estão compreendendo, sim ou não? Então Jesus aqui, Ele cura esse homem, Ele sara esse homem. Mas antes de Jesus curar esse homem, sará-lo, colocá-lo de pé, restaurar a vida dele fisicamente, o que é que Jesus faz antes de tudo isso? Perdoa os seus pecados. É a primeira coisa que Deus faz quando a pessoa se inclina para Ele, quando a pessoa passa a buscar Ele, meu irmão. Porque é exatamente o pecado que traz o sofrimento, que traz as desgraças para a vida de uma pessoa. É exatamente o pecado que dá legalidade ao diabo para trabalhar na vida da pessoa e causar destruição, aflição, dor, problemas. Mais uma vez, essa pessoa vindo a Jesus e ali ela reconhecendo os seus pecados e entregando a vida ao Senhor, a partir daquele momento, os pecados dela são completamente perdoados. Porque você sabe que é o pecado que separa a humanidade de Deus. Sim ou não? Enquanto a humanidade estiver separada de Deus, por causa do pecado, a humanidade vai continuar sofrendo, as pessoas vão continuar padecendo. Vocês estão entendendo, sim ou não? Isaías capítulo, se eu não estou enganado, 59, põe aí, versículo 1. Põe aí. Deixa eu conferir aqui, mas eu acho que é isso mesmo. Isaías 59, versículo 1 diz assim,
eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então o pecado separa, irmãos. O pecado é uma parede de separação que impede do homem receber a graça de Deus, as bênçãos de Deus, a salvação que Deus tem para eles. Quem crê que Deus tem muitas bênçãos para a humanidade? Irmão, Ele tem muitas bênçãos para nos dar. Ele tem muitas coisas boas a nos oferecer. Além das bênçãos materiais, além daquilo que nós precisamos para sermos felizes aqui nessa terra, além dessas bênçãos, Deus tem um céu. Deus tem uma vida eterna para nos dar. E o diabo, sabendo disso, que Deus tem, bênçãos para nos dar aqui e também lá nos céus, ele vai fazer de tudo, mas de um tudo, para a humanidade não se aproximar de Deus. Vocês notam, não sei se vocês percebem, as pessoas têm uma certa resistência para Deus. É ou não é? Sim ou não? Elas têm uma certa resistência. Quando você convida uma pessoa para vir à igreja, para ouvir a palavra, para prestar um culto a Deus, para participar da reunião, você percebe uma certa resistência. Elas resistem. Elas logo inventam uma conversa, logo inventam uma história, logo diz que tem um compromisso, que deixa para outro dia porque hoje não dá, que eu tenho que fazer algo em tal lugar. Quer dizer, resistência. E quem faz as pessoas resistirem a Deus? Quem faz as pessoas darem desculpas, inventarem pretextos para não buscar Deus? É o diabo, é Satanás. Vocês estão compreendendo, sim ou não? Quer dizer, tem pessoas que precisam, meu irmão, que eu e você, que nós viemos lutar um pouco mais por elas. Esse paralítico aqui, ele foi trazido por quantos? Por 4 homens. Ele recebeu salvação e perdão dos pecados e a cura, porque esses 4 homens contribuíram para isso. Vocês estão entendendo? Ou seja, esses 4 homens, que eu creio que eram 4 amigos, foram instrumentos, vasos nas mãos de Deus para ajudar esse cidadão. Ou seja, ele chegou diante de Jesus, foi abençoado, liberto, salvo, graças a esses 4 amigos. Olha aqui para mim. Tem muitas pessoas que elas precisam ser trazidas a Jesus. Tem pessoas que elas são paralíticas no sentido espiritual. Se você não as trouxer, elas não virão com as suas pernas. Por quê? Porque o diabo não deixa. O diabo impede de muitas pessoas se achegar a Deus, vir à igreja buscar Jesus, irmãos. Então tem pessoas que para elas receberem perdão dos seus pecados, salvação da sua alma e restauração de vida, Deus vai contar com você para trazê-las, para conduzi-las à presença dele.
que conhece uma pessoa assim que você já convidou muito e até hoje ela não veio? Pastor, eu já convidei, mas até hoje ela não veio. Pare de convidar. Traga. Vocês estão entendendo? Pegar aí a revelação? Pare de convidar. Traga a pessoa. Vocês estão entendendo? A gente fica convidando. Temos que parar de convidar, irmãos. Nós temos que trazer a pessoa, pegar a pessoa pela mão, puxar ela daquele estado de acomodismo que ela se encontra. Vocês estão entendendo? Temos que pegar ela pela mão mesmo, puxar e dizer: hoje você vai. Não, vai, hoje você vai. Jesus te chama. Ele quer ver você na casa dele hoje. Ele quer resolver o teu problema de enfermidade. Ele quer tirar essa depressão que você está sofrendo com ela. Ele quer te abrir a porta de emprego para você sair desse estado de miséria, de dívida. Ele quer sarar a tua alma. Ele quer tirar você desse vício de cachaça a qual você está há muito tempo. Tem pessoas que elas só serão salvas, só serão libertas se você lutar por elas. Vocês estão entendendo? De repente você tem pessoas assim em casa, o marido, quem sabe, um filho, o pai, a mãe, um primo, uma prima, quem sabe um amigo, um colega, não sei. É pessoas que você sabe que ela está sofrendo e você já convidou ela várias vezes para vir a Jesus e ela nunca veio. Então pare de fazer convite. Paga o preço por ela. Se necessário, põe ela nas costas. Joga dentro do seu carro. Põe em cima da sua moto. Pastor, não tem carro, não tem moto. Então joga nos ombros. E traz. Conduz ela para Jesus. Paga o preço por ela. Assim como Jesus pagou um preço para te salvar, paga um preço para ver essas pessoas salvas também. Porque tem pessoas, irmãos, que estão completamente dominadas, escravizadas, presas pelo diabo. E elas não têm forças de vir à igreja, não. Elas não têm forças de caminhar à casa do Senhor, de estar aonde vocês se encontram hoje. Esse paralítico aqui, de Marcos capítulo 2, ele foi trazido, ele foi conduzido até Jesus. Alguém lutou por ele, alguém pagou preço por ele. E o interessante que quando ele chega, ou eles chegam no lugar, na casa, aonde Jesus estava pregando a palavra, diz que eles encontraram dificuldade. Dificuldade de quê? De entrar. A casa estava cheia. Tinha muita gente. Não havia lugar naquela casa nem para colocar um pé sequer. Mas eles não desistiram. Diz que eles continuaram no propósito, continuaram na missão, continuaram com aquele desejo no coração de colocar o seu amigo na presença de Jesus, porque eles sabiam, eles tinham consciência que se eles conseguissem colocar o seu amigo paralítico diante de Jesus,
ele ia receber salvação, libertação, restauração e mudança de vida. Eles tinham certeza disso. Eles tinham convicção disso. E aí o que é que eles fizeram? Abriram um buraco no telhado. A princípio eles tiveram que levantar a cama, o leito, e colocar sobre o telhado. Em seguida, eles tiveram que abrir o buraco, cavar um buraco no telhado. E depois que abriram o buraco, cavaram o buraco, tiveram que descer aquele paralítico amarrado por cordas. Tudo isso exigia o quê? Sacrifício, esforço, força de vontade para ver aquele paralítico salvo, liberto, curado, abençoado, para ver aquele homem com a vida restaurada. Vocês estão compreendendo, sim ou não? Deus quer que você, que eu, que todos nós sejamos vasos de bênção. Vasos de bênçãos não só para nós, mas para aqueles que sofrem. Vocês estão entendendo? Tem uma passagem no livro de Gênesis que Deus fala para Abraão. Deus diz para Abraão: Abraão, sê tu o quê? Uma bênção. Muitas vezes nós queremos as bênçãos de Deus só para nós. Nós temos que parar de ser egoísta, irmão. Nós temos que ser bênção para as pessoas. Para o perdido, nós temos que ser a luz que vai guiar ele até Jesus. Você está entendendo, sim ou não? Para o fraco, abatido, caído, sem forças de se levantar para buscar Deus, para vir na igreja, nós devemos ser aquela mão forte, aquela mão amiga, que vai ser estendida para levantar a pessoa e levar ela até a presença de Deus e dizer: olha, não vou desistir de você, vou lutar por você até o fim, porque eu quero ver você com a vida abençoada, eu quero ver você com a vida transformada, porque assim como o meu Deus, o meu Senhor Jesus mudou a minha vida, Ele vai mudar a sua também. Eu vou pagar o preço que for necessário para ver você abençoado, viu, meu amigo? Viu, minha amiga? Porque o amigo de verdade faz isso. A amiga de verdade faz isso. O que é que eu descubro aqui nesse contexto de Marcos capítulo 2? Que esse paralítico, ele tinha verdadeiros amigos. Amigos de verdade é aqueles, ou é aquele que pega o outro que está com a vida arruinada, destruída, arrasada, totalmente consumida pelo mal, e ele leva essa pessoa a Jesus. Esse é o verdadeiro amigo. Vocês estão compreendendo, sim ou não? Amém, Jesus. Então Jesus, irmãos, Ele está disponível para todos que sofrem, para todos que padecem, para todos que gemem. Ele está de mãos estendidas, de braços abertos, para ajudar todo aquele que padece. Mas infelizmente não são todos que têm essa força de se achegar, de vir a Ele. Nem todos têm essa força, nem todos têm essa condição de vir a Ele. Tem uns que vão precisar da sua ajuda, da minha ajuda. E outros não, outros vão vir.
Porque há pessoas que o inimigo ainda não conseguiu dominar elas 100%. Mas tem outras pessoas que o inimigo já dominou, já escravizou. Já pôs ela num cativeiro. Já prendeu ela no jugo. Quem está entendendo? E o pior jugo que tem não é o jugo dos problemas financeiros, não é o jugo dos problemas psicológicos, depressão, crise de ansiedade, vício de álcool, de drogas, não. O pior jugo que tem, sabe qual é? É o jugo do desânimo, da falta de forças de se levantar. Vocês estão entendendo, sim ou não? Porque tem gente que está sofrendo e sofrendo muito, padecendo e padecendo muito, comendo o pão que o diabo amassou. Tem pessoas que elas dormem e elas dizem assim: poxa, eu não sei se amanhã eu vou amanhecer vivo, não sei se amanhã eu vou estar aqui para contar a minha história. Tem gente que está com a vida, irmãos, totalmente arruinada, destruída, mas elas não têm forças, ânimo, coragem de vir à igreja e participar de uma reunião dessa que você está participando. E é aí que entra o nosso trabalho. É aí que entra a igreja. É aí que nós temos que ser essa bênção. Amém? Essa bênção que a palavra diz para ajudar essas pessoas. Vocês estão compreendendo? Sim ou não? Sim ou não? Então, meu irmão, saia daqui hoje com esse pensamento, com essa palavra no coração. Meu Deus, eu vou ser benção. Eu vou começar a me dispor mais para os aflitos, para os necessitados, para os oprimidos, para os cativos do diabo. Conta comigo, Jesus. Eis-me aqui. À sua disposição, faça de mim instrumento seu, vaso em tuas mãos. Faça de mim, a partir de hoje, aquela ponte que vai levar as pessoas até o Senhor. Se disponha, se disponibilize, se entregue, se ofereça, se oferte nas mãos de Deus, para que Ele possa te usar. Amém, Jesus? Amém, Jesus? Quem está compreendendo? Porque esse contexto aqui, irmãos, ele tem vários ensinamentos, tem várias lições para nós. Sim ou não? Qual é a primeira lição aqui? É que Jesus tem poder, não só para perdoar pecados, mas para solucionar todos os tipos de problemas a qual a humanidade está acometida. E qual é a segunda lição? É que nem todos estão tendo forças de vir a Jesus para serem libertos dos seus pecados, perdoados, sarados, abençoados, restaurados e livres do mal. Nem todo mundo está tendo essa força de vir buscar a Deus para serem beneficiadas pela graça de Cristo. E a terceira lição
A terceira lição é que a igreja precisa se mover. A igreja precisa se levantar. A igreja precisa sair do acomodismo. Ou seja, a igreja precisa trabalhar. Precisa ir em busca do fraco, do abatido, do desanimado. Pegá-los pela mão, levantá-los e trazer essas pessoas até o Senhor. E aí? Vocês vão tomar uma decisão para fazer essa obra? Ou vocês vão ficar de braços cruzados, assistindo o inimigo destruir essa humanidade? Você pode começar essa obra de ajudar essas pessoas necessitadas, aflitas, oprimidas. Você pode começar na sua rua lá. Você pode começar no seu bairro. Você já pode iniciar onde você está, no seu trabalho, dentro da sua casa. Quem está entendendo? Você já pode iniciar essa obra onde você está. Jesus disse assim: ide por todo mundo e pregai o quê? O meu evangelho. Ele diz: ide por todo mundo. O seu mundo é esse aqui. Seu mundo é esse aqui. O seu lugar é esse, pau dos ferros. É o seu mundo, onde você está, onde você vive, onde você se encontra. Esse é o seu mundo. Então esse aqui é o seu campo. Esse aqui é o seu campo. Esse aqui é o lugar que Deus quer que você faça essa obra. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Comece, irmãos.